Olá, estudantes terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a questão geopolítica e territorial. Para envolvermos essa questão, devemos defender e abranger o conceito da geopolítica. E dentro dessa perspectiva, devemos entender que a geografia, dentro da análise do espaço geográfico, deve analisar questões como povos, culturas, aspectos sociais, aspectos econômicos e essa relação que existe do seu meio com os maiores e melhores países envolvidos dentro desse contexto. Então, a comunicação de Brasil, por exemplo, com Estados Unidos, Brasil com China, Brasil com Argentina, isso são questões geopolíticas inerentes ao nosso dia a dia. Para que isso seja avaliado, obviamente tem questões interessantes a serem defendidas, que primeiramente destaca-se pela facilitação que alguns países têm dentro de um contexto proximidade com águas oceânicas. As águas oceânicas navegáveis possibilitam e já possibilitaram desde muito tempo uma conectividade que dentro do cenário atual é maior facilitado ainda pelo aspecto globalizatório, mas que desde o começo do século XV já fazia a facilitação comercial dessas localidades. Por outro lado, alguns países sitiados em áreas terrestres tiveram que percorrer um longo caminho e que somente a partir do momento da inserção da globalização tecnológica é que conseguem um contexto mais expansivo, conseguem ter uma noção de mundo mais efetiva e conseguem, dentro de uma sistemática econômica, estabelecer possibilidades de comércio com o mundo em que nós vivemos. Dentro disso, ainda tem toda uma questão étnica que usa, no mesmo exemplo do Afeganistão visto no mapa anterior, que devem ser vistas. Então, além da questão externa, nós temos que observar a questão interna, que muitos trazem por causa de questões ligadas à formação histórica e étnica da localização. Também aspectos relacionados à topografia, um de que nós não podemos deixar de mencionar, o Himalaia, que destaca a região por muitas vezes separar e até envolver países. Então, países como China, Índia, Afeganistão, Mongólia estão diretamente relacionados porque do lado do Himalaia, que apresenta mais do que 5.000 metros de altitude, temos um deserto que também impede muitas vezes ou impedia muitas vezes a proliferação, principalmente econômica da região. Claro que ainda há mais questões geopolíticas a serem destacadas. Aqui visto pelos Estados Unidos, que em determinado momento comprou o Alasca para facilitar ou pelo menos ter um acesso possível a terras russas, que estão já destacadas aqui na imagem, e que por essa razão mostra então, ou mostrou a necessidade e o interesse em adquirir esta região. Isso acontece e isso aconteceu ou por questões de compra, ou questões de parceria, ou questões de invasão, que muitas vezes se alia a outras situações. A África também não é diferente. Dentro desse contexto africano, percebemos o canal de Suez, importantíssimo canal aberto no século XIX e que viabilizou tanto o acesso do mar Índico pelo Mar Mediterrâneo, Oceano Índico pelo Mar Mediterrâneo, através do Mar Vermelho. Antes impossível, porque essa região entre África e Oriente Médio era fechada por terra. Sua abertura possibilitou uma expansão comercial e um resultado muito grande economicamente, tanto para a região sul da Ásia, quanto para a Europa e também para a África. Dentro desse contexto, fecha-se então um aspecto geral da globalização para que você tenha noção do quão é diversificada a análise da geografia. Devemos ressaltar aspectos ligados à economia, à história, à geografia, e isso tudo para termos uma noção básica de como é que funciona a temática econômica mundial, que cada vez mais é importante, porque compramos produtos, vendemos produtos, estamos dentro desse contexto vivendo as nossas vidas. Nesse vídeo, nós falamos sobre geopolítica e aspecto territorial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.